Fala pessoal, estamos aqui dando início a mais um vídeo sobre a série dos campeões de 2026, especificamente do Grande Prêmio de Velocidade. E hoje estamos aqui na casa de Matheus, foi um dos columbófilos que participou desse evento e teve destaque. Matheus vai se apresentar, falar um pouco sobre sua trajetória na columbofilia. Então, Matheus, como é que foi que você iniciou com os pombos? Como é que foi o seu início na columbofilia? Eu iniciei, né, como todo menino inicia na colombofilia, com um pombo comum mesmo. Um certo dia eu criava galinha, fui alimentar as galinhas e tinha um pombo escama, não esqueço dele, um escama Sim. do bico médio, na porta do galinheiro. Eu peguei esse pombo, consegui capturar ele, mansinho, e pedi permissão, né, meu avô e minha avó que criavam na casa deles para criar. De lá para cá, Deu início e não dei parou início e mais. não parei mais essa paixão. E, Matheus, e como começou as competições? Como é que você começou a competir assim com os pombos? O Bem, primeiro evento que você participou? as competições eu já acompanhava, né? Sim, Peguei amizade com um colega Fernando Collor Eduardo, comecei acompanhando na casa dele. Mas naquela época eu não tinha condições nem estrutura para competir, sim. tá entendendo? Competir mesmo, eu comecei a competir em 2023. Voei no grupo União, primeiro torneio. Aí eu vi que realmente eu peguei gosto pelaquilo. Aí resolvi fazer outro pombal, né? Melhorar a estrutura. Que quando eu voei lá eu tinha apenas 7 pombos. Sim. Melhorei a estrutura para começar a competir. Aí em 2024 foi que eu entrei de vez nas competições, Aí participou num participando clube no CCS. ativamente no clube CCS, Sim. onde já tive êxito em provas, mas no final do segundo semestre do ano passado consegui ser campeão do torneio. Maravilha, muito bom. Então, inicialmente, né, como o Matheus ressaltou aqui, o pessoal que tem contato com os pombos inicia já com os pombos vulgares, né, esses pombos comuns a gente vê, ou especificamente na rua, ganhando algum parente. No caso de Matheus, criava a galinha, encontrou lá um pombo, se apaixonou ali pela ave, iniciou sua criação, começou a ter contato com alguns criadores, né, como ele citou, Eduardo, e começou a acompanhar a columbofilia. E todo mundo sabe, quando a gente começa a ver vídeos de competição, não tem como mais o cara largar os pombos, né? E Exatamente. Matheus começou aí, né, a ver que para começar a ter êxito e conquistar alguns objetivos na columbofilia, a gente tem que fazer pequenos ajustes e investimentos. E um deles é na questão do pombal, foi o que ele enfatizou, a questão do pombal. Então, melhorou a estrutura, onde os pombos iriam habitar ali, adquiriu alguns pombos, não é isso? Sim. Começou a participar de competições. Em menos de 2 anos que Matheus iniciou nas competições, conseguiu ter êxito e foi campeão de um torneio organizado pelo clube CCS. CCS, um clube ativo aqui em nossa região. Então, Matheus, eu queria que você me falasse agora como foi a sua experiência nesse evento, né, que a gente organizou, que é o Grande Prêmio de Velocidade 2026. O que é que você achou dessa nova forma de fazer a columbofilia aqui na nossa região e o que é que você tem a falar para a gente sobre esse evento? Então, eu achei o evento muito bacana, a ideia é que é diferente, né? Como todos nós sabemos, nós somos acostumados a voar no sistema português, né? Sim, Por prova, pelo campeonato de geral. isso, Esse novo sistema é mais interessante porque obriga você a conhecer o pombo, tá isso, entendendo? Seu foco não é no geral, seu foco é ganhar a prova. exatamente. Creio eu que a colombofilia e os criadores têm mais a ganhar, pois você é obrigado a melhorar e conhecer, O que você tem em selecionar mais casa. seus pombos, Isso, conhecer o que tem em tá casa, entendendo? exatamente. Porque nessa nova estrutura, a gente não visa o campeonato geral em si, apesar que a gente vai ter essa modalidade, mas nesse primeiro evento, a premiação era por prova, ou seja, com o bófilo selecionava os seus melhores pombos para mandar para a prova ali, que não adianta mandar muitos pombos, porque mandar muitos pombos era sinal de muito custo. Então você mandando poucos pombos, vai mandando os pombos selecionados, seu único foco e objetivo era ganhar aquela prova, porque era grandes prêmios de velocidade. Então foram 4 grandes prêmios, né? Inclusive Matheus voou bem em todos os prêmios que teve e na última prova conseguiu ter o primeiro e o terceiro lugar geral, né? Investindo pouco por poucos pombos, mas mandando os pombos selecionados, conseguiu marcar bem em todas as provas. Na última prova, sem marcar, ainda conseguiu ter a pomba Anilha de Prata, né? A segunda pomba AIS do evento, sem marcar. Infelizmente a pomba não regressou, foi até que a gente estava conversando aqui, né? Que
A gente fica pensando em várias coisas que pode ter acontecido com a pomba, né? Às vezes a pomba pode ter pousado, tomou alguma água contaminada, ou se bateu em algum fio, algum acidente aconteceu com a pomba, mas enfim, mesmo não marcando, ainda se consagrou na Ilha de Prata, e ele ainda na última prova teve o primeiro lugar, né? Ganhou R$ 1.000, primeiro lugar geral da prova, e o terceiro lugar geral ganhando mais R$ 500. E nessa última prova o Matheus mandou 8 pombos, não é isso? Sim, 8 8 pombos, um pombos. investimento aí de 8 pombos, R$ 160 ele fez o investimento, e trouxe de volta para ele aí mais de R$ 1.500 em prêmios, né? Colocando 1.500 em dinheiro, fora troféu e medalha. Então foi esse o intuito que a gente teve de iniciar com esse evento, né, esse projeto, para dar essa mudança de paradigma, para a gente ver outra forma de fazer a columbofilia. Uma forma que quem tem muitos pombos pode mandar muitos pombos, quem tem poucos pombos pode mandar poucos pombos, e vai estar participando da competição que vai estar valendo dinheiro por prova. Então todo mundo vai ter a chance de ganhar, porque só tem um primeiro lugar, mas ainda assim vai ter prêmios entre os 10 primeiros colocados, e você tem total liberdade de participar se quiser. Se não quiser participar, não participe. Se quer participar de uma prova só, participa de uma prova só, não quero mandar para outra. Não precisa mandar, e você não vai ser lesado, porque não vai ter uma inscrição completa que você pagou. Você só vai pagar no ato do embarque, quando você for embarcar os seus pontos. Então foi essa a ideia que a gente trouxe para tentar inovar na nossa columbofilia, uma forma diferente de fazer acontecer. Matheus, eu queria que você falasse também um pouco como é que funciona a rotina de um campeão. Uma pessoa que quer ter resultado, o que é que ela tem que fazer? Qual é o caminho para chegar até o pódio, né? Você é um cara que nessa última prova agora, como eu falei, marcou bem em todas, mas nessa última prova especificamente, que foi uma das provas duras que tivemos aqui, concorrendo com mais de 40 columbófilos. Sua pomba foi a primeira lugar geral da prova e ainda teve a terceira pomba da prova. Eu queria saber qual é a trajetória que um campeão tem que fazer para ter esse sucesso. Na minha humilde opinião, né, eu acho que para a pessoa ser campeão, não adianta a vontade de ganhar, pois ganhar todo mundo quer. Sim. Creio eu que o principal é a vontade de se preparar. Você tem que se preparar para ganhar, pois ganhar todos nós queremos. Sim, exato. Entendeu? Tem que ter dedicação. Tem que Processo por limpar, trás, né? se possível, limpar o pombal todo dia, lavar os bebedouros todo dia, o comedouro todo dia. Lógico que tem dias que não dá para fazer isso, né? Mas se possível, sim. A dedicação, então, no Tem caso, que se tem que ter muito dedicar, pô. Se dedicado. dedicar, se esforçar muito. Porque se você não faz, o seu adversário, o seu concorrente, com certeza vai Vai estar fazer. fazendo. Então, é essa Entendeu? diferença que faz a diferença, nesses pequenos Exatamente, detalhes aí que o Matheus exatamente. está falando, a questão do cara estar dedicado, limpando o pombal, para não deixar acumular sujeira, desinfetando os bebedouros. Como a gente estava conversando anteriormente, que o criador ele tem que ser um analista. O criador ele é um analista. Ele está no seu pombal, ele tem que fazer toda uma análise do pombo. Ele tem que pegar o pombo, analisar a asa do pombo, ver como é que está. Olha o peito ali do pombo para ver o externo como é que tá. Olha a garganta para ver como é que tá ali o pombo, ver se está com mau cheiro ou não. Analisa o voo dos pombos sobrevoando. Às vezes o cara manda para um treino um pouco mais distante, de 100 km, juntamente com o clube, e o pombo é para entrar por um lado, o pombo entra por outro, o cara já tá, alguma coisa de errado está acontecendo com esses pombos. Tem que ter todo esse detalhe, e além também de ter pombos de qualidade, né, Matheus? Você acha que tem que ter também esse fator do investimento em pombos de qualidade, não é isso? É primordial, o conjunto, pombo de qualidade e dedicação. Dedicação. Então, Tem que estar esse sempre buscando melhoria, né? Não só em pombo, né? Mas também tem que melhorar o pombal, tá sim, sempre melhorando e sempre pesquisando. O criador também em estudar no si tem caso, que né? estar sempre estudando, se aperfeiçoando, Exato. querendo cada vez mais. Exato. É uma coisa que a gente observa na columbofilia, se todo mundo for analisar, um columbófilo, de modo geral, ele é veterinário, preparador físico, nutricionista, psicólogo e analista. Ou seja, Exatamente. ele vai ser um preparador físico porque ele tem que ver as condições físicas quando ele está voando diariamente, regressando do treino. Nutricionista porque tem toda a questão da ração. Vou botar agora os grãos leves ou os grãos mais pesados, vou colocar 20 gramas, vou botar 22 gramas, eu vou colocar agora ração depurativa, vou colocar mais milho na ração. Psicólogo porque ele tem que olhar para o pombo e já tentar imaginar o que é está se passando com ele. A gente tem que olhar para o pombo ali no puleiro e para esse cara não ter esse pombo não está bem, né?
Alguma coisa está com esse pombo aqui. Como os animais não vão falar, a gente tem que ter essa presciência de perceber o que é que está se passando e tentar descobrir. Então, a colobofilia, de modo geral, quem tem sucesso tem que ser esse conjunto, né? Tem que ser um cara que tem que analisar todos os fatores, porque cada detalhe vai fazer a diferença. E para sintetizar tudo isso, como o Matheus falou, o primordial para ter sucesso é um cara ser dedicado, investir em um bom pombal, adquirir pombos de qualidade e, acima de tudo, ser dedicado. E nesse termo ser dedicado não é somente estar no pombal todos os dias. Dedicado engloba todos esses fatores e um principal, buscar conhecimento. É isso, Matheus? Exatamente. Então, agora a gente vamos ver, Matheus, as pombas que se destacaram aí nessa competição aqui com a gente, né? Você falar também um pouco de alguns outros pombos que você tem especial. Então, pessoal, a gente está aqui, vamos ver agora aqui a parte da estrutura, né, de Matheus. Vocês podem observar, ele tem aqui 2 pombais. E aqui você, Matheus, como você falou, você deixa os machos reprodutor junto com os voadores. Sim, sim. Como são apenas 2 pombal, aqui eu deixo os machos reprodutores, os voadores adultos e filhotes em um, e as fêmeas no outro. Aqui e no aqui outro, o corredor, aqui é o para trabalhar corredor. durante a semana, questão de banho e alimentação. Vocês podem observar, pessoal, um pombal bem estruturado, arejado, uma estrutura simples, mas extremamente eficiente, pois conseguiu trazer para Matheus aí êxito. Em todas as provas, ele teve marcações boas, conseguiu tirar uma pomba que foi anilha de prata, né, voando no nosso evento, e ganhou também na última prova mais de R$ 1.500 em dinheiro, né? Então, fora os troféus e medalhas. Então, o pombal aqui é uma estrutura de campeão. O pessoal que está começando agora sempre fica na preocupação ou então na dúvida. Como é que eu posso fazer uma estrutura de um pombal? Como é que tem que ser um pombal? Esses caras que são campeões, os pombais dele é isso, é aquilo, não. Vocês podem observar aqui que é uma estrutura que eu acredito que está acessível a qualquer pessoa que está começando agora na colubofilia. Uma estrutura aqui simples, vocês podem olhar, mas que consegue deixar os pombos no ápice da forma, né? E trazer prêmios, trazer resultados. A gente vai ver agora um pouco dos pombos. Inclusive, eu estou aqui na mão, essa pomba aqui, Matheus falou que é a melhor reprodutora dele, que ele tem aqui no pombal. Pomba maravilhosa na mão, estrutura fenomenal, o olho da pomba muito bonito. No pedregui a gente acabou de observar, ela tem a linhagem na parte baixa, canibal com toné, e na parte alta do pai, ela tem ninar. É umas linhagens que a gente sempre tá vendo aqui se destacando em nossa região. Você falou que foi neta dela, foi, Matheus? Essa pomba aqui que... Sim, sim. Nessa prova, a anilha de prata é neta dela. Sim. E a campeã da prova também, neta dela. É neta dela. Você falou que tinha cruzado ela com 3 pombos diferentes. Sim, com 3 e ela... pombos diferentes. Com 2 ela já deu filhotes campeão de prova e anilha. E com um, que é um pombo mais duro, para a prova mais dura, ela deu os filhos regulares. Mas ainda falta ser testado nas provas mais longas. Então, no caso, você vai testar esse ano aqui. Sim. Tem mais coisa dessa pomba aqui para mais filhos e netos para testar nesse ano, né? Sim. Na temporada. Então, aí, pessoal. Tá aqui com a pomba reprodutora de Matheus. Pomba muito linda. Linda mesmo. Então, pessoal, estamos aqui com mais um reprodutor em mãos, né? De Matheus, que é um pombo vermelho. Esse pombo aqui vem a ser pai da terceira pomba dele, da prova de 320 quilômetros de Ribeirão, Pernambuco. É um pombo vermelho, de linhagens antigas aqui, nosso estado, né, em Aracaju, Sergipe, advindo do pombal de Eduardo Fernando Collor. E é um pombo que o Matheus falou que os filhos deles aqui está sendo muito regular no pombal, com excelentes marcações, e que promete, né, nessa temporada agora 2026, trazer ainda mais resultado aqui para ele. E esse pombo aqui, Matheus, você falou que a filha dele, da linhagem dele que voou bem a casa de Eduardo, foi a anilha de prata. Sim, os parentes dele lá na casa de Eduardo, no Fernando Collor, justamente como eu falei, né, quando eu comecei, Eduardo me presenteava com alguns filhotes, os parentes dele, descendentes dos pombos que voavam muito bem as provas de fundo. Sim. O avô dele já foi 2 vezes anilha de prata na categoria de fundo
E tem tio, primos, irmãs com ótimos resultados lá. E essa cor vermelha dele descende dos samurais, da linha dos pombos samurai. Os pombos bastante conhecidos aqui na nossa região, né? Então, os pombos aqui que a gente pode observar, que é marcante aqui nos pombos que a gente está pegando de Mateus, é que os pombos tá uma estrutura fenomenal. A musculatura dos pombos está excelente, a plumagem impecável, pombo camuda totalmente completa. Então, no caso, esse pombo aqui para você, esse pombo foi um presente, no caso, você Sim, falou, né? Um sim. reprodutor. Você ganhou de Foi. presente de quem? Foi de. Uma gentileza, né, que gerou uma gentileza. Sim. Teve um tempo que eu tive que acabar, eu cedi meus melhores reprodutores para meu primo. Sim. Tá entendendo? Aí quando eu retornei à criação, meu primo me ajudou, cedeu esse pombo e a irmã dele para mim. E hoje ele Que é os que tá dando os melhores resultados para sim, você, né? o quadro de reprodução, e ele também tem um segundo lugar de prova, uma provadura de Lagedo. Top. Só chegou apenas 12 pombos no horário, ele foi o segundo. Sensacional. Pombo maravilhoso. Aqui estamos com nada mais, nada menos que com a 379. Essa 379 vem a ser a pomba campeã da prova de Ribeirão, Pernambuco, aproximadamente 320 quilômetros aéreo. Ela se consagrou a campeã, competindo com mais de 40 colombófilos aqui do nosso estado. É uma pomba sensacional. Foi a campeã da última prova aí, que trouxe esse resultado maravilhoso para Matheus. Matheus, você quer falar um pouco dessa atleta aqui? O parente dela é a pomba, que eu mostrei logo no início do vídeo. A melhor reprodutora. reprodutora. A melhor reprodutora é a avó dela. O pai dela é um pombo que eu peguei para reprodução com o intuito de criar filhotes duros. Sim. E a mãe dela é uma competidora aqui do meu pombal, que já tem também um primeiro lugar e é uma pomba muito regular. Sensacional. É uma coisa que a gente vem observando bastante nos pombais que a gente está visitando, é que nada é pelo acaso. Quando você vê os pombos que são campeões de prova, pombos que vêm a ser ilha de ouro, ilha de prata, ilha de bronze, são pombos que já são filhos de pais também, que mantêm uma regularidade muito boa, ou que são pombos também anilhas. Então, não é pelo acaso. Às vezes a pessoa quer fazer um cruzamento assim para tentar sorte. Até o que o Matheus falou aqui anteriormente, que eu perguntei, Matheus, você já casou esse seu vermelho com a sua outra pomba? Ele disse, não, porque ele deu certo com a pomba. E eu levo a sério aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe. Então isso é verdade, a gente não pode às vezes ver pombos que está trazendo resultado e tentar sorte com um pombo ou uma pomba, só porque você acha que ela é bonita ou tem alguma particularidade, você casar para tentar sorte de trazer resultado. Isso daí a gente não recomenda. O interessante é a gente cruzar resultados, né? Exatamente. Já cruzar resultados em cima. Então a gente está aqui com a pomba excelente escama, uma pomba 2025, ou seja, a pomba está no seu primeiro ano de competição, tem tudo para esse ano ainda. Ela vai voar mais 2 campeonatos, né? Vai voar lá de novo na Enterprise e vai voar no CCS. Aí vai o campeonato de adulto, né? Então ela vai voar mais um evento de velocidade e vai voar outro campeonato até meio fundo. Então a expectativa em relação a essa pomba aqui para esse ano ainda é alta. Aqui, pessoal, a gente está com a pombinha a 410. Essa pomba 410 vem a ser filha do melhor reprodutor aqui do pombal de Mateus, que é o vermelho que mostramos anteriormente. Essa pomba ela foi terceiro lugar geral da prova de 320 km, Ribeirão, perdendo apenas para sua companheira de pombal no ato de pegar. As pombas chegaram juntas, então a classificação foi só no ato de pegar, que é uma das coisas que a gente fez no nosso evento, foi todos os pombos voaram na marcação da borracha. Ou seja, o criador tem que pegar o pombo, tirar a borracha e fazer o registro. Então a pomba só perdeu para sua companheira no ato de pegar mesmo. O Matheus pegou primeiro a outra, depois ela. Mas as pombas chegaram juntas. Podem observar a plumagem excelente, as pombas na mão com a estrutura fenômeno, um olho muito expressivo, muita vitalidade, pomba excelente na mão. E igualmente a outra, uma pomba jovem, 2025, está no seu primeiro ano de competição e já trazendo os resultados aí para o pombal de Mateus, e tem muita expectativa ainda para essa pomba esse ano, pois ela vai voar mais 2 campeonatos, um campeonato de velocidade e um campeonato até meio fundo. Então, pessoal, estamos aqui em mãos com a 864, né?
Uma das melhores voadoras aqui também de Mateus. Ela não voou essa temporada aqui no Grande Prêmio de Velocidade por questão da muda, né? Ela estava enxugando muda e ele está preparando ela para voar o campeonato de adulto. Mas essa pomba aqui já é voada, ela tem um primeiro lugar e um terceiro lugar, essa pomba, e se consagrou pomba anilha de prata, né? Ou seja, a segunda pomba AIS do clube CCS. É uma pomba fenomenal. E ela vem a ser filha da melhor reprodutora de Mateus, que é a pomba que a gente mostrou no início do vídeo. E é uma pomba que tem uma estrutura fenomenal, pessoal. Estrutura fenomenal. Uma pomba muito boa na mão. Vocês podem ver aqui a decalagem da pomba. A plumagem impecável da pomba. Extremamente linda. Um olho que transmite muita vitalidade. Vocês podem observar a pomba maravilhosa na mão. E tem tudo aí, como o Matheus falou, para se destacar bem, né, Matheus? A expectativa em relação a essa pomba aqui é alta para esse ano, não é isso? Com expectativa nela agora. Ela vai voar essa próxima etapa da Enterprise. Sim. Tô com muita expectativa nela. Show de bola. Pomba maravilhosa. Top, top.